aquele que reina, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A igreja pode se assentar, por favor. A nossa mensagem de hoje, ela tem como título: Desculpa, Deus, mas não dá. Nós vamos ver que nós arrumamos desculpas para a gente não fazer as coisas que o Senhor muitas vezes nos pede. Eu queria que você realmente abrisse seu coração para essa mensagem. É uma mensagem maravilhosa, uma mensagem tremenda, é uma mensagem que vai mudar muitos conceitos seus, mudar a sua vida em alguns aspectos, e tenho certeza que Deus vai operar grandemente no seu coração. São as desculpas que nós damos para o Senhor, porque nós seres humanos, nós somos expert em dar desculpas para muitas coisas. O livro de Provérbios, capítulo 10, no seu versículo 26, ele diz assim: nunca, olha, ele diz nunca, nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. O livro de Provérbios, ele nos dá um alerta sobre a preguiça. A preguiça é um pecado. Eu não vejo a preguiça como uma desculpa. Eu vejo a preguiça como algo que tem que ser curado em nossas vidas, e tem que ser restaurado por Deus, e Deus pode curar isso. Mas quando nós pedimos para uma pessoa que tem problemas com preguiça, e nós pedimos para fazer alguma coisa, ele diz que isso será irritante para vocês. Agora imagina Deus pedindo algo para um preguiçoso. Alguém que não quer fazer as coisas por preguiça. Hoje aqui no altar está o meu pai, o seu Antônio Facchini, com seus 78 anos. Quase 78 anos, vai fazer em outubro agora, né, pai? E o meu pai, ele nos enganou, eu e Giovanni, porque ele tem todos os cabelos e nós não temos os cabelos. Então, isso é propaganda enganosa. A gente achava que quando ia ficasse velho que nem ele, a gente ia ter os cabelos. Mas a gente nem chegou na idade dele e já não temos mais cabelo. Então ele nos enganou. Mas a preguiça, ela é muito bem o nosso primeiro mestre para que a gente não seja preguiçoso, são os nossos pais. Os pais são os primeiros a tirar a preguiça do corpo dos filhos. E olhando para o meu pai, eu me lembro quando, no inverno, meu pai, na lambreta lá, meu pai tinha uma lambreta, irmãos, e a gente ia para a construção civil de lambreta. O pai era eletricista. E a gente ali agarrado no pai, no inverno rigoroso, 6 da manhã a gente já indo trabalhar. Né? Mas o pai, se tinha uma coisa que ele não deixava, era os filhos ficar na preguiça. Ele sempre tinha uma coisa para a gente fazer. Quando tinha nada que fazer, ele mandava vir uns caminhões de barro. Ele dizia: esses barros aqui vocês colocam tudo para lá. A gente botava para lá, agora vocês tiram daqui e botam para o outro lado. A gente sempre tinha alguma coisa para fazer. Tinha que ser o pai, né? Mas se tem uma coisa que o nosso pai nos ensinou sempre, é sermos trabalhadores, sermos honestos, conquistar as coisas através do trabalho. E eu me lembro certa vez que o pai disse assim para mim, ele disse: olha, filho, riqueza eu não tenho como dar para vocês, mas estudem, trabalhem, sejam honestos. E o pai, ele tinha problema com o alcoolismo. Ele sabe disso. Mas mesmo com o seu problema com o alcoolismo, ele sempre foi um pai disciplinador. E eu me lembro quando eu chegava da escola, ele pegava meus boletins para ver os boletins. Se tivesse alguma nota vermelha. Olhava os deveres, a gente fazia os deveres. Então nessa parte, a gente tem que elogiar o meu pai. Se muitas coisas que somos hoje, é porque tivemos um pai que nos cobrava as coisas.
Certa vez, irmãos, vou contar aqui, eu gazeteei aula, começava a gazear aula. Eu não sei como é que se fala aqui em Joinville, mas era gazear aula, né? Não sei se aqui se fala isso aí. E comecei a andar com uma turma lá, tomando banho no rio, jogando bola. Comecei a amar esse negócio de não precisar mais estudar e começar a gazear aula. Aí um dia eu cheguei meio cedo em casa, mas o pai nunca chegava cedo em casa. E naquele dia o pai também chegou cedo em casa. Aí ele assim, Calixto, o que estás fazendo em casa? Ô pai, hoje a aula acabou mais cedo. Acabou mais cedo a aula hoje? Engraçado, eu passei lá na escola, não vi nenhum aluno na rua. Aí o pai era assim, quanto mais mentia, mais grande seria a surra, né? Fala a verdade, meu filho, o que aconteceu? Não, pai, acabou mais cedo e tal. Bom, para encurtar a conversa, eu fui apanhando até a escola. Pergunta se algum dia eu gazei aula de novo. E um dia eu cheguei em casa assim, ao pai, a professora me bateu. Ela deu uma reguada aqui no meu braço. E eu assim, todo feliz da vida, eu queria contar para o pai que a professora me bateu. Aí apanhei outra surra, irmãos. Quer dizer, a professora te bateu porque tu fez bagunça e você merecia. Mas eu e o meu pai, meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do pai. E pai, é muito orgulho ter você sentado aqui com a gente, tá bom? O pai é um grande paizão. E os 6 últimos anos de vida da minha mãe, meu pai passou cuidando dela, irmãos. Praticamente a mãe não se movimentava mais, era na cadeira de rodas, era na cama. E ali estava o meu pai, noite e dia, cuidando da minha mãe. 6 anos, praticamente os últimos 6 anos, até 7, ele cuidou da minha mãe. Até os 70 anos o pai trabalhou, irmãos. Até os 70 anos o pai trabalhou. E em todos aqueles anos que eu vi o meu pai, eu nunca vi o meu pai em casa dizendo que faltava serviço. Sempre estava lá em casa buscando o pai para trabalhar. Sempre meu pai tinha trabalho porque era um excelente profissional. Um dia nós estávamos fazendo a instalação elétrica de uma casa, e nós estávamos lá no sótão, passando os fios. E aí a gente ia colocar os fios com os mordentes. Só que o pai, ele queria que pegasse os fios e passasse a chave de fenda e deixasse o fio bem esticado e liso, tirasse todos nós. Eu disse assim, pai, para que fazer isso, pai? Ninguém está vendo. Tu acha que os donos vão subir aqui para ver se a gente esticou esses fios direitinho? Ele disse, os donos podem não subir, mas eu sei o serviço que eu estou fazendo. Aí a gente, como filho, já começa a pegar as coisas do pai. Se o pai dissesse, é verdade, né, filho? Vamos deixar assim mesmo? O filho já aprende isso. Mas ao contrário, já foi repreendido. Não, filho. O dono da casa pode não subir aqui em cima para ver. Mas nós estamos aqui, nós vamos fazer a coisa certa. Isso foi guardando em nosso coração. A gente aprendeu dessa maneira a ser honesto, ser trabalhador, trabalhando na construção civil. O Giovanni, o pastor Giovanni de madrugada levantando para trabalhar nas Cristais Ering, estudando à noite, minha irmã também. Então nós não tivemos tempo para preguiça. Não tivemos tempo para sermos preguiçosos. Então vê como é importante, poderíamos ser pobres, éramos pobres mesmo, mas se tinha uma coisa, nós tínhamos que trabalhar. Por causa da preguiça, o telhado se enverga e por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. A gente sabe quando o dono da casa é preguiçoso. Quando aqueles que moram naquela casa são preguiçosos. O telhado está caindo, o mato está comendo solto, lixo na frente, tudo abandonado. Deus nunca vai usar pessoas assim. E para fazer a obra de Deus, nós temos que ter disposição. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido na igreja
As pessoas mais ocupadas na igreja são as que mais trabalham na igreja. As pessoas que têm o seu trabalho, as pessoas que trabalham realmente, têm a sua agenda é muito limitada. Essas pessoas que têm a sua agenda limitada, essas pessoas que são trabalhadores, têm trabalho, têm tempo para trabalhar para o Senhor também. Às vezes as pessoas que não têm tempo, ou melhor, que têm tempo de sobra, às vezes não dedicam-se, não têm o seu tempo para trabalhar para o Senhor. O livro de Romanos, você poderia abrir lá, Romanos 1:20, mas vai estar aqui no Data Show. Ela fala assim, a palavra de Deus: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Irmãos, Deus, preste atenção que o pastor Facchini vai falar agora, eu queria que você gravasse algumas frases. Deus, Ele pode te levantar de um fracasso. Deus te levanta de um fracasso, de uma queda. Deus te levanta, Deus tem poder para isso. Deus tem condições de te restaurar de uma queda. Agora, dificilmente Deus vai usar alguém que sempre está dando desculpa para fazer as coisas. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu arrumo um motivo. Quando eu não quero, eu arrumo uma desculpa. O livro de Romanos, ele diz assim: quando você olha para os céus, tu olha as estrelas, tu vê as montanhas, tu vê os mares. Deus fez tudo isso, você identifica Deus nisso ali. Você não vai pegar uma árvore e dizer: árvore, tu é o meu Deus. Eu sinto uma energia que sai de você, árvore. Eu não posso pegar uma pedra, uma pedra gigante e me abraçar com a pedra e dizer: meu, eu sinto uma energia vibratória dessa pedra. Eu quero sugar essa energia. Não. Deus criou a pedra, Deus criou a árvore. Mas tudo isso são obras do Senhor. E a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer: olha, eu não conhecia Deus, eu não sabia que Deus existia. Isso são desculpas, porque a palavra de Deus diz que a sua criação, tudo o que Ele fez, é motivo para nós não darmos desculpa da sua existência. O livro de Romanos também diz que a existência de Deus, ela foi colocada em nosso coração como por instinto. O que é instinto? Instinto é aquilo que é natural do ser humano. Aquilo não é aprendido, não é ensinado. Desde que ele nasce, aquilo já está na sua essência, na sua natureza. Os animais, eles têm instinto. E todos agem igual. Pode ser o cachorro que nasce no Brasil, o cachorro que nasce na Alemanha, o cachorro que nasce na África. A vaca brasileira, a vaca americana, a vaca holandesa são todas iguais. Elas agem todas da mesma maneira porque Deus colocou o instinto nelas. Não adianta pegar uma vaca e dizer: vaca, você tem asa, você vai voar. Não, o instinto dela diz que ela não voa. Mas Deus colocou por instinto em nossos corações a existência dele. Então ninguém pode ficar inexcusável diante de Deus. Deus, eu não sabia que tu existia. Não, todo ser humano sabe da existência de Deus. Todos. Você pode pegar uma tribo perdida lá na Amazônia. Você vai ver que elas têm uma religião. Elas buscam Deus de maneira errada. Mas eles sabem que lá dentro tem a existência de Deus. Todo ser humano, por si só, ele é um ser religioso. Ele pode não adorar Deus, porque nós podemos dizer que isso é uma deturpação. Houve uma corrupção dentro da sua alma, desde a queda. Mas todos sabem da existência dele. Essa semana, quando eu estava meditando em Romanos 11:20, preparando a mensagem, aí eu comecei a olhar para o céu, comecei a olhar para as montanhas. Eu comecei a dizer assim: Pai,
eu me sinto tão orgulhoso que você criou tudo isso. Eu tenho tanto orgulho, Pai, que você criou as montanhas, criou os rios, criou os mares. Eu vejo que nós, como filhos do nosso Pai Celestial, nós devemos ter orgulho de sermos filhos de Deus. Orgulhos. Sermos orgulhosos, Pai. Assim como eu tenho orgulho de ser filho do Antônio Facchini. Eu quando chego, gosto de dizer para todas as pessoas, esse é meu pai. Esse é meu pai. Tenho orgulho de ser filho dele. Tenho orgulho de apresentá-lo às pessoas. E assim eu creio que nós também deveríamos ter orgulhos de sermos filhos do Pai Celestial. Comece a olhar para as estrelas, comece a olhar para a natureza e dizer, Pai, eu tenho orgulho de ser o teu filho. Porque tudo isso tu criaste para eu habitar, para eu morar, para nós. Deus criou toda essa terra para que nós habitássemos e a dominássemos. Quando eu olho para a nossa chácara, o nosso recanto, eu digo, Pai, obrigado, porque tu nos deu esse lugar. Já que tu deu esse lugar, nós queremos fazer desse lugar o lugar mais lindo do mundo. A palavra de Deus diz que, o momento que Deus diz para Israel, e diz assim, ó Israel, a terra é minha, eu dou a quem eu quero. Então a terra pertence ao Senhor. E se Deus nos deu algum pedaço de terra para construir uma casa, construir um templo, construir um centro de recuperação, nós temos que fazer daquele lugar para a glória de Deus, dizer, Senhor, obrigado, porque tu nos deu esse pedaço de terra. Esse lugar aqui, onde está a igreja, os pessoal mais antigo de Joinville conhece tudo o que existia aqui. As casas de prostituições que existiam aqui neste lugar. É um lugar famoso aqui, essa região. E hoje aqui nós temos, para a glória de Deus, um templo que louva o seu santo nome. Nós estamos honrando aquilo que Deus criou. Mas Deus, irmãos, muitas vezes, Ele olha para nós e Ele não quer desculpas. No livro de Juízes, no seu capítulo 6, no seu versículo 15, no tempo em que Israel era governado por juízes, Israel então saiu do Egito, tomou a terra prometida, mas não tinha reis. Eram juízes que eram postos. E o primeiro juiz foi Josué, e depois tivemos outros juízes. E Deus levantava algum homem, até mulher, teve Débora que foi uma juíza também. E Deus levantava essas pessoas para ser líderes, guerreiros, sacerdotes, para estar na frente de Israel. E Deus então chegou para Gideon. Nessa época Israel, diz a palavra de Deus, que os midianitas, que era um povo que vivia onde Israel estava, os midianitas, eles colocaram Israel na pobreza. Diz a palavra de Deus que eles matavam os seus animais, destruíam as suas plantações, e também fizeram com que o povo de Israel se escondesse em cavernas. E o povo começou a clamar para Deus. E Deus se apresentou para Gideão. E quando Gideão viu o anjo do Senhor, Deus, uma teofania se colocado como anjos, Gideão fez uma pergunta para Deus: Deus, onde é que estão as tuas maravilhas? Porque eu ouvi falar, os nossos pais falaram que você abriu o mar vermelho, você tirou Israel do Egito, e a gente não se vê mais isso, Senhor. Não são perguntas que nós fazemos muitas vezes: Deus, onde é que tu estava quando deu uma tragédia, quando deu um furacão, quando deu uma catástrofe? Onde tu estava quando uma criança foi estuprada e foi morta? Onde é que tu estava quando uma família foi morta? Às vezes nós questionamos Deus, onde Deus tu estavas? Mas a gente começa a ver que Israel fazia o que era mal aos olhos de Deus. E quando se fazia o que era mal aos olhos de Deus, vinha o castigo sobre eles. Muitas coisas aconteciam, era isso que estava acontecendo com Israel.
É isso que muitas vezes está acontecendo com o Brasil. Irmãos, por muito, estão querendo agora aprovar o aborto no Brasil. E há uma pressão da imprensa muito forte para que seja aprovado o aborto, para que as mulheres tenham direito ao seu corpo. Só que nunca se fala que nós temos que ter educação, temos que cuidar da promiscuidade sexual, de tudo que está se fazendo. Então, quantas crianças estão sendo mortas, quantos bebês vão ser mortos através do aborto? O Salmo 139 diz assim que o Senhor aí nos conhecia quando o nosso corpo era um embrião. Lá o Senhor nos conhecia. Então, quando nós começamos a fazer leis que afrontam Deus, automaticamente a gente começa a ver uma nação, tudo o que começa a acontecer com uma nação. Deus chegou para Gideão, olha o que Gideão falou: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. O que Gideão colocou? Deus estava chamando ele para liderar Israel, enfrentar os midianitas. Mas o que Gideão disse? Senhor, eu sou pobre, eu sou o mais pobre. A minha família é a mais pobre. Já Manassés já não era uma tribo rica. E dentro daquela tribo ele era o mais pobre. E dentro da família dele ele era a pessoa menos importante. Eu quero dizer que Deus, tudo isso ele sabia de Gideão. Deus sabia que ele era o mais pobre, Deus sabia que ele era o menos importante, mas o que Gideão não sabia é que Deus estaria com ele. Eu quero dizer que todas as desculpas que você dá para Deus, Deus sabe. Você pode dizer que é pobre, você pode dizer que é o menos importante, você pode dizer que não tem estudo, você pode dizer que é negro, você pode dizer que é mulher, você pode dizer que é um idoso. Eu quero dizer que tudo isso Deus já sabe, você não precisa nem falar. Agora, talvez o que você não sabe é o que Deus pode fazer com você. Talvez você não sabe a mão poderosa de Deus na tua vida, o que Deus pode fazer com sua vida, com a sua casa, com a sua família. Então, irmãos, quem nós somos, onde viemos, isso não importa para Deus. Não importa. Isso não importa para Deus. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão levantou um exército de 300 homens. Muitos se apresentaram, milhares. Primeira coisa que Deus disse: olha, os covardes, aqueles que não querem ir, já deixa de lado. E de repente Deus deixou só 300. Por que Deus queria só 300? Para que ninguém pudesse dizer que foi Israel que venceu os midianitas. Deus queria o seguinte: fui eu que venci os midianitas. E eles enfrentaram um exército com mais de 130 mil homens. E venceram com os 300 homens. Porque Deus esteve naquela batalha. Então eu quero que você saiba que quando você coloca algum obstáculo para Deus, Deus está dizendo para você: eu ajudarei, meu filho. Eu estarei à frente. Eu estarei nesse negócio. Quando Gideão entendeu isso, Gideão disse assim: e por favor, não vás, embora até que eu te traga uma oferta. Eu quero que você entenda que quando Israel ia para a batalha, ia para a guerra, eles sempre tinham que fazer ofertas, fazer sacrifícios. Porque uma batalha envolvia um mundo espiritual.
E Gideão sabia a partir daquele momento, se o Senhor está me chamando, se o Senhor está me chamando dizendo que eu vou para a guerra, então se eu vou para a guerra, eu tenho que trazer uma oferta para ele, eu tenho que fazer sacrifícios para ele. Gideão então foi lá e olha, Gideão era pobre, mas ele pegou um cabrito, ele fez lá um pão, pegou 10 quilos de farinha, preparou, trouxe para o Senhor Deus pediu para colocar em cima de uma pedra, o Senhor pegou a sua vara, o seu cajado, o seu bastão, botou em cima da oferta e o fogo então consumiu aquela oferta. Veio pânico sobre eles, eu vi a face do Senhor, eu vou morrer. Aí ele teve a segurança que Deus estava ali. Mas Deus disse para ele, tu não vai morrer, Gideão. Tu viu a minha face, mas você não vai morrer. Mas Gideão, ele entendeu que quando eu vou para a batalha, eu tenho que ofertar. Porque ele entendia o mundo espiritual da batalha, da guerra. Então, Senhor, já que eu vou para a batalha, tu me chamou, então eu tenho que trazer uma oferta para você. Eu quero que você entenda que um dos princípios da oferta, e Deus, ele fala sobre o dízimo e fala sobre a oferta. O dízimo são para todos, 10% do que eu ganho. 10%, se eu ganho 1.000 eu dou 100, se eu ganho 10 mil eu dou 1.000. Agora a oferta é interessante, porque se eu tiver posse eu poderia ofertar um boi, poderia ofertar uma ovelha. Se eu fosse pobre, eu poderia ofertar 2 rolinhas, 2 pombinhas. Mas se nem eu tivesse condições de ofertar nem 2 pombinhas, eu poderia ofertar para ele um punhado de farinha. Por mais pobre que eu fosse, eu teria que ofertar algo. Porque Deus sabe que quando nós estamos ofertando, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Quando nós trazemos o nosso dízimo para a casa do Senhor, e a palavra de Deus diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele diz, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos dar maior abastança. Então ele diz o seguinte, traga o dízimo para a manutenção da minha casa. Mas olha o que diz depois, e talvez a gente não perceba. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu trago o dízimo, eu estou mexendo com o mundo espiritual. As minhas finanças, ela tem batalha espiritual. E quando eu trago, eu estou mexendo com o mundo espiritual, o Senhor está repreendendo o devorador das minhas finanças. O devorador aqui é um demônio. Eu quero que você saiba que Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja um homem próspero. Mas Satanás não quer ver você próspero. Satanás quer ver você endividado. Satanás quer ver você desempregado. Satanás não quer ver você ofertando aqui na frente. Satanás não quer ver você dizimando aqui na frente. Porque Satanás sabe que existe um mundo espiritual. E quando você traz a oferta, você está mexendo com o mundo espiritual. Você está em batalha, você está em guerra. Aí você deixa de dizimar, você deixa de ofertar. Aí as tuas finanças começam com problemas. Cada vez mais. Então sempre que Israel ia para a batalha, eles ofertavam. Porque eles entendiam que estavam enfrentando um inimigo. E nós também estamos enfrentando um inimigo. Satanás não quer ver a igreja avançando. Satanás não quer ver a igreja indo para a frente. De maneira nenhuma ele quer. Vocês acham que o diabo quer o nosso centro de recuperação? Recolhendo moradores de rua. Internando as pessoas lá. Eu tenho famílias aqui que tem pessoas acolhidas lá. Orando, esperando a restauração. O inimigo não quer que a gente faça essas coisas. Preste atenção, Satanás não se importa enquanto que nós ficamos aqui na igreja. Ele não se importa com isso. Mas quando você sai daqui e começa a evangelizar, quando você sai daqui
e você começa a prosperar. Quando você sai daqui e quer recolher moradores de rua e quer fazer obra, aí sim você começa a mexer com o inferno. Nós estamos em luta com o mundo espiritual. E esse devorador, ele só é repreendido no mundo espiritual quando nós trazemos o nosso dízimo. Irmãos, veja como é que estão as suas finanças. Veja como está o seu trabalho. Veja se você tem sido fiel com o Senhor. Porque tudo que você tem pertence a Deus, os 100%. Mas 10% Deus diz, olha, traga para a casa do Senhor. Nós tivemos Moisés. Moisés também foi um homem chamado por Deus. Moisés foi aquele homem levantado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito. Israel, mais de 400 anos estava no Egito como escravo. Só para lembrar a nossa memória, talvez alguns não conheçam a história, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu a terra prometida, Canaã, para Abraão. Abraão teve o seu filho Isaac, Isaac teve o seu filho Jacó, Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos um era José. José foi vendido por inveja pelos seus irmãos e tornou-se escravo no Egito. Mas depois se tornou governador do Egito, o primeiro-ministro do Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó. E José então mandou buscar toda a sua família. E toda a sua família veio para o Egito, porque ali seriam cuidados por José. Mas passados anos, José morreu, o faraó morreu, aquele povo começou a crescer e tornou-se escravo no Egito. E eles clamaram pelo Senhor, Senhor, nós precisamos ser libertos. Moisés, passado 40 anos depois de sair do Egito, ele cresceu no Egito, foi criado na corte de Faraó, ele matou um egípcio e fugiu do Egito e foi para o deserto. E lá ele tornou-se um pastor de ovelhas. Passado 40 anos, ele agora estava com 80 anos. Ele saiu aos 40 anos do Egito, agora ele estava com 80 anos. E de repente ele subiu no monte e viu uma sarça ardente, uma sarça que não se queimava. E ali estava Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, o lugar que você está pisando com a planta dos teus pés, este lugar é santo. Tira tuas sandálias. E Deus começou a falar com Moisés. E Deus disse para Moisés, Moisés, você vai libertar o Egito. Perdão, você vai libertar Israel do Egito. Olha o que Moisés disse. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu fico imaginando Moisés, passado 40 anos, ter que retornar para o Egito, rever a sua família, rever as pessoas. Aquilo não estava curado dentro dele ainda. Passado 40 anos, ele tem que retornar para ver tudo aquilo que uma vez ele tinha deixado. Ver os palácios, ver as famílias, ver os amigos, ver todas as pessoas. Muitas vezes não é assim na nossa vida, irmãos. Quando nós temos que voltar para casa, voltar daquele lugar que nós fugimos, voltar e enfrentar as coisas que muitas vezes nós fugimos e não queríamos enfrentar. A desistência de Moisés não era só para libertar Israel, mas também porque ele tinha que voltar para a sua terra, onde ele nasceu, onde ele cresceu, e teria que enfrentar ele mesmo. Talvez o maior inimigo que Moisés tem que enfrentar era ele mesmo. Mas o obstáculo é, quem sou eu, Senhor? Talvez nesta noite, você está dizendo isso para Deus. Senhor, quem sou eu? Olhe para mim, Deus. Quem sou eu? Eu sou o mais pobre. Eu sou negro. Eu sou mulher. Eu sou um adolescente.
eu sou um jovem, eu sou um velho. Eu já fiz tantas coisas erradas. Irmãos, Deus, Ele já conhece a tua história, Ele já sabe quem você é. Talvez o que falta você conhecer é o que Deus pode fazer na tua vida. E Moisés falou: quem sou eu, Senhor? Moisés ainda disse o que nós muitas vezes dizemos: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Quantas coisas talvez Deus já te pediu e você disse: Deus, isso não é comigo, manda outra pessoa. Eu quero que você saiba o seguinte: você é único. Você é único. Deus só criou você. Não existe ninguém igual a você na face da terra. Pode ter alguns sósia, alguém parecido com você, mas igual a você não existe. A impressão digital só você tem. Nós temos aí 7 bilhões de pessoas na terra. Desses 7 bilhões, a tua impressão digital é única. Ninguém tem igual a você. Olha que Deus maravilhoso que consegue que cada ser que nasce, a impressão digital seja diferente. Ninguém tem a íris dos olhos igual à sua. Ninguém tem a sua personalidade. Muitas vezes o teu ministério começa na tua dor, no teu passado, o que você passou, o que você muitas vezes você mais negou, ali começou o teu ministério. Então o que é para você fazer, só você pode fazer, irmãos. Ninguém vai fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Eu também pensava assim. Se eu estou aqui, eu dizia: Senhor, manda outro. Até que a gente entende que tem que sermos nós mesmos. Filho e filha de Deus, você é único. Somente você pode fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Ninguém mais. Moisés colocou tantos obstáculos. Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei nem falar direito. Cara, um homem que cresceu na corte de Faraó não sabe falar. Foi a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi falar. Deus disse: Moisés, tu sabe quem faz o mudo falar, quem faz o surdo ouvir? Sou eu. Mas, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Quando eu chegar lá, eles não vão acreditar que tu me enviou. Diga que o eu sou te enviou. Você fará prodígios na frente deles. Você fará milagres. Deus afirmou em Êxodo 3:12: eu estarei com você. Deus estará com você. Aonde você for. Não importa. É isso que Deus quer. Eis-me aqui, Senhor. Até que Moisés entendeu. Moisés entendeu que era ele que tinha que ser o chamado e ele foi. Por isso que Deus, quando tirou Israel, ele disse: olha, vocês vão fazer ofertas para mim quando saírem daí. Porque escravo não oferta. Escravo, ele é escravo da carnalidade, do mundo, do dinheiro. Então ele nunca vai ofertar. Deus diz: vocês vão celebrar o meu nome no deserto. Escravo não celebra, ele é escravo. E Deus tinha que mudar o quê? A mentalidade daquele povo que era escravo. E muitas vezes Deus tem que mudar a tua mentalidade. Você se coloca de vítima. Você está se colocando em Deus de vítima. Você está colocando desculpas, colocando motivos para não ir, para não fazer. Muitas vezes para não fazer aquilo que Deus está pedindo. Mas Deus está dizendo para você: eu estarei com você, filho. Aonde você for, não temas. Eu conheço as tuas lágrimas. A tua história eu te conheço, Deus diz. O que você já passou, o que você sofreu, o que fizeram contigo, isso não sei me contar, porque eu sei. Agora você não sabe o que eu posso fazer com você. Isso eu quero que você experimente o meu poder, a minha glória, o meu espírito, a minha capacidade. É Deus que te capacita, irmãos. Não tenha medo do que Deus pode fazer por você. Moisés: eu irei com você e lhe darei a vitória. Êxodo 33:14. Moisés: eu irei com você.
e lhe darei a vitória. Quem vai dar a vitória é o Senhor. É Deus que estará com você. Quando Deus fazia o que era bom aos olhos de Deus, Israel tinha vitória. Israel esmagava os seus inimigos. Israel não precisava fazer aliança com nenhuma nação. Deus dava vitória para Israel. É assim que nós temos que ser. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não precisamos fazer aliança com o inimigo, porque Deus vai nos dar a vitória. Você crê nisso, filho? Você quer que Deus pode te dar a vitória? Que você é um vitorioso em Cristo Jesus? É Deus que estará com você. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 18, Lucas 14, 18, Jesus conta uma parábola de um certo homem, de um rei, que ele manda fazer um grande banquete. E ele aprontou todas as mesas, o jantar, mandou matar animais, um grande banquete. E pediu para os seus servos convidarem as pessoas, trazerem os seus convidados. Mas eles, diz a palavra de Deus, Lucas 14, 18, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. A sua preocupação era com aquilo que ele tinha comprado. Talvez o sítio deste homem era o seu grande sonho. Talvez antes da compra do sítio, ele vinha para a igreja, trazia a família para a igreja, participava dos cultos, participava do encontro, participava do GP, discipulava. De repente comprou um sítio. Agora o sítio passou a ocupar todo o seu espaço, todo o seu tempo. E aí quando ele é convidado pelo Senhor, ele diz: comprei um sítio, tenho que dar uma olhada, eu tenho que cuidar dele, peço que me desculpe. Talvez muitos que estão aqui estão começando a arrumar desculpas para não vir mais na igreja. Talvez você comprou uma casa de praia, talvez você comprou um sítio, talvez comprou um carro. Eu me lembro de uma família, irmãos, isso quando eu falo até corta o meu coração. Uma família que quando chegava o horário do culto, eles vinham de ônibus para a igreja. Todos com a revistinha da escola bíblica, as crianças, todos felizes vindo para a igreja. Muitas vezes quando chovia, aí a pastora sempre lembrava: meu, está chovendo, eles têm que caminhar um montão, vamos lá buscá-los. A gente buscava eles, aquela família vinha toda feliz. De repente a família comprou um carro. Daí a família dizia: agora eles vão poder vir para... Começaram a faltar os cultos. Daí, irmão, por que não vem? Não, pastor, fomos para a praia, fomos visitar um parente, faz tempo que a gente não visitava mais. Aquela família foi esfriando, deixou de vir para a igreja. Eu não estou dizendo que você não pode ter um carro. Eu quero que você tenha o melhor carro, Deus te prospere e te abençoe. Eu não estou dizendo que você não pode ter um sítio, um sonho, que Deus te abençoe, você compra esse sítio e me convide para comer lá também. Você tem uma casa de praia, me convide para comer um peixe lá. Eu quero que Deus te dê o melhor, irmãos. Mas que esse melhor que Deus te deu não seja uma desculpa para não vir mais na igreja, para não fazer mais a obra do Senhor. Não arrume uma desculpa. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Ele está dizendo assim: eu comprei mais 5 na realidade. Eu já tinha, agora eu comprei mais. Peço que me desculpe. Os negócios desse homem, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, começaram a impedir ele de estar junto com o seu Senhor. Os teus negócios que Deus te dá, o teu trabalho que Deus te dá, é para a tua prosperidade. Mas se você entender que a tua prosperidade é para a glória de Deus, você nunca vai tropeçar na prosperidade. Você não vai tropeçar no dinheiro, você vai ter, e o teu coração nunca vai estar ali.
O que você comprar, que você adquirir, vai ser para a glória do Senhor. Nunca vai ser para a tua glória você achar o cara que eu me acho melhor, não. Esse ali deu uma desculpa. A desculpa dele é que agora ele estava negociando. Eu comprei, compras. Eu preciso ver se trabalham bem. Preciso ver os empregados, preciso ver se as pessoas estão trabalhando. Então eu não posso ir para a igreja, eu não posso estar nesse jantar, não posso estar lá. E o outro disse, acabei de casar e por isso não posso ir. Talvez muitos dos jovens sejam casar. Estão vindo na igreja, participam do Difflin, tem GP, tem um monte. Aí casou, desapareceu. Talvez não casou com a pessoa certa. Talvez casou com uma pessoa que não casou com o teu ministério, não tinha o mesmo amor por Jesus. E agora tu vai ter que muitas lutas para trazer o teu cônjuge para a igreja, que ele não deixa mais vir para a igreja. Então quando você casa, a gente gosta de falar, né, nos cursos para casais, nos cultos para casais, você é feliz e casa. Você não é feliz, você não casa para ser feliz. Você é um homem feliz, você é uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher com Deus. Você é um homem de Deus, então você é feliz e casa. Você não casa para ser feliz. Então você encontra alguma pessoa, pastor, eu vou casar. Por quê? Eu vou casar para ser feliz. Passado algum tempo, pastor, eu estou me separando. Por que você está se separando? Para ser feliz. Talvez as pessoas estão desfrutando muitas coisas antes do casamento, e quando chega no casamento não tem mais o que desfrutar. O casamento não é para tirar. Certa vez eu vi um testemunho, já contei isso na igreja há muitos anos atrás, faz tempo que não conto esse testemunho, de uma jovem que tinha um chamado de Deus. E que ele era nítido, a igreja percebia o seu chamado, evangelismo, o amor a Cristo. A igreja vibrava com a força daquela jovem, daquela moça. E ela tinha um chamado, a gente via de missionária, de evangelista, algum chamado tinha, ela casou. Aí ficou grávida. Ela disse, Senhor, quando os meus filhos estiverem ali crescidinho, eu vou. Os filhos cresceram. Senhor, quando meus filhos casarem, eu vou. Os filhos casaram, tiveram netos. Senhor, quando meus netos crescerem, eu vou. Já vê quanto tempo passou? E certo dia, alguém, ela já idosa, um profeta tocou a campainha da casa dela. E aquele homem disse assim, olha, não sei quem é você, não te conheço, mas o Senhor em visão mandou vir aqui te trazer uma mensagem. Pelo seu não, pela sua desobediência, mais de 200.000 almas deixaram de ser ganhas através do teu ministério. O que Deus está dizendo para nós, irmãos? Deus pode levantar outro? Pode. Mas aquilo que é para a gente fazer, só nós podemos fazer. Só nós. Era só o pastor Facchini que podia estar aqui nesta noite. Era só o pastor Facchini que tinha que levantar a Ijade. Então, aquilo que Deus te chamou, só você pode fazer, ninguém mais. Aí o que o Senhor disse? Ele mandou o seguinte, chamou seus funcionários, seus servos, disse, então vocês vão, já que os meus convidados não querem, vocês vão lá e chamem os cegos, os surdos, os aleijados, os pobres. Então imagina aquele grande banquete que aquele Senhor tinha preparado para os seus amigos, para aqueles que deveriam comer não quiseram. Então ele disse, não, essas mesas não vão ficar vazias, essas cadeiras não vão ficar vazias. Aí mandou chamar os cegos, os surdos, os pobres, os aleijados. E aí ele chamou novamente os seus servos, daí lotou, deu todo, está todo mundo aí? Não, Senhor, ainda temos espaço. Então é o seguinte, vocês vão pelas valadas,
pelos rincões, pelos cantos, debaixo das pontes, e força-os a entrar. O que Jesus está dizendo? Que o reino de Deus é ganho pela força. É pela força. Se você ficar aí sentado, você não vai ganhar ninguém. Você precisa do poder do Espírito Santo. É disso que Deus está precisando. É disso, o poder do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você ficasse de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Nós não vamos fazer ministração hoje, porque nós temos algumas apresentações das crianças aqui ainda. Eu não quero deixar muito adiantado da hora. Mas eu queria orar pela sua vida. Eu queria que os casais que estão aqui dessem as mãos. O casal de namorado desce as mãos, de noivo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhinhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que estamos diante de uma luta. Sabemos que cada um de nós tem um chamado específico na tua obra. Sabemos que muitas vezes somos derrotados, ou muitas vezes assustados, ou com medo do nosso chamado. Ó Espírito de Deus, venha derramar esse teu Espírito Santo em cada coração. Que este homem e esta mulher venham entender que nós não podemos dar desculpas ou querer que o Senhor envie outro. Que cada um possa entender, assim como Gideão, que nós temos que ir para a batalha. E nessa batalha é um mundo espiritual. Nós temos que ser ofertantes, temos que ser dizimistas. Temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Não podemos colocar para o Senhor porque eu não falo bem, ou porque eu sou pobre, ou porque eu sou baixinho, eu sou alto demais, ou a cor da minha pele, veja onde é que eu vim. Deus sabe todas essas coisas de onde você veio. Não adianta dizer para o Senhor, porque eu comprei um sítio, porque eu comprei juntas de boi, ou porque eu casei. Irmãos, são tudo desculpas. E a palavra de Deus diz que nós não temos desculpas diante de tudo aquilo que o Senhor criou. O nosso Pai Celestial, Ele criou os céus e a terra. E nós, como filhinhos deste Pai, temos que nos sentir orgulhosos que o Papai criou tudo isso para nós. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu casamento. Eu abençoo teus filhos. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua casa. Todo o mal que se levantou contra a tua vida financeira, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra o teu trabalho, contra o teu ministério, contra você, todo o mal que fizeram contra você, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos nesta noite. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, derrama da tua graça, derrama da tua unção, do teu poder sobre esses homens e sobre essas mulheres, para a glória do nosso Deus. Amém, amém. Você poderia dar uma calorosa e forte salva de palmas para Jesus? Aleluia, aleluia, Senhor. As palmas são para Jesus, Filho. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade e santidade. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Nesse dia dos pais podemos não ter o nosso pai aqui na terra, Senhor, mas nós temos um Pai celestial. Um Pai que cuida de nós. Um Pai que nos ama. Um Pai que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Esses homens que estão aqui, alguns jovens, outros de meia idade, outros já com uma idade mais avançada, mas cada um tem a sua história de vida, seus filhos, e Deus deu a eles a honra de serem pais. E a nossa oração é que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha derramar da sua graça, Deus venha te dar saúde. E nós, como Jade, é a nossa alegria de poder receber você hoje, nesse culto de ação de graça pelo Dia dos Pais. Igreja, vamos orar pelos papais que estão aqui, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a esses homens, a esses varões, que receberam de Ti a incumbência, a honra de serem pais. Alguns que estão aqui não são os pais biológicos, mas são os pais que dão a provisão, os pais que receberam o seu filho e os criaram, os educaram, e hoje eles têm o título de pai. A esses homens eu creio que o desafio deles é maior ainda, mas a honra é maior ainda. Jesus, nós abençoamos esses homens, que Tu venha prosperar as suas mãos, que Tu venha dar saúde, Tu venha dar paz, Tu venha dar alegria, Tu venha abençoar o seu sacerdócio dentro do seu lar, Tu venha, Senhor, abrir portas do trabalho, se ele está buscando emprego, Tu venha abençoar os seus negócios, as suas vidas, em nome de Jesus. Nós como igreja, nós estendemos nossas mãos em direção a vocês, nós abençoamos a vida de vocês, abençoamos os vossos filhos, abençoamos o vosso casamento, a vossa família. Talvez algum papai aqui já perdeu um seu filho, já teve a dor de ter um filho e o Senhor o levar. Que o Espírito Santo nesta noite venha confortar o teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração. Papai, não culpe Deus por isso. Não se ire com Deus porque o Senhor levou o teu filho ou a tua filhinha amada. Como Davi uma vez, ele jejuou e orou pela saúde do seu filho, do seu bebê. Mas o Senhor o levou. E Davi disse: eu irei ao meu filho, mas o meu filho não virá mais a mim. E louvado seja Deus. Ou como Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, e louvado seja Deus. Que o Senhor venha adestrar as tuas mãos para a batalha. Que o Espírito do Senhor venha fortalecer o teu coração. Que você seja um homem forte, um homem valoroso, um homem cheio do Espírito Santo. Talvez, papai, você até hoje foi humilhado. Talvez até hoje zombaram de você. Mas hoje o Senhor quer te resgatar. Assim como o Gideão disse: eu sou o mais pobre da minha família, eu sou o menos importante da minha casa. Eu quero dizer, não importa de onde você veio, não importa quem você é, isso Deus já sabe. O que importa é o que Deus pode fazer com você ainda. Nós abençoamos a tua vida. Talvez você errou muito, papai. Talvez você não foi um exemplo para o seu filho. Talvez os filhos a qual você se casou com a sua esposa não são teus filhos, mas hoje são.
Talvez você já feriu essas crianças. Você já magoou. Mas hoje Jesus quer restaurar tudo isso. Jesus quer restaurar relações, relacionamento. Talvez, papai, o teu casamento está por um fio. Talvez a tua família está para se desintegrar. Mas esse não foi o plano original de Deus para a tua casa, para a tua família. Nós repreendemos todo o mal, toda a feitiçaria, todas as obras das trevas. Todo o espírito que conseguiu entrar em teu coração e tirar o amor pela sua família, tirar o amor pelo seu cônjuge, o amor pelos seus filhos, que você caia em si e volte a ter a responsabilidade como pai, como esposo, como sacerdote no teu lar, como homem que será o provedor. Talvez tenha algum filho que você nunca mais viu. Você gerou e nunca mais o viu, nenhum foi o buscar. Quem sabe é hoje que você vai buscá-lo. Quem sabe saindo aqui da igreja você vai atrás dele e dizer: filho, eu pequei contra ti. Eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Eu quero que você me perdoe. O Senhor, Ele é expert em restaurar relacionamentos. Em nome de Jesus, papai, nós abençoamos a tua vida, os teus filhos. Que o Espírito Senhor, Ele te dê saúde, te dê serenidade, te dê força para a glória do nosso Deus. Amém. Amém. Aleluia.